Olá, pessoal. Vamos dar continuidade no estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológicos. A gente vai dar continuidade hoje na lição 15, que está falando sobre seitas e filosofias orientais, parte 1. A gente já falou do hinduísmo e hoje a gente vai falar sobre o budismo. Mas antes eu vou ler aqui o propósito do nosso estudo desse livro aqui, tá? Temos a solene obrigação de entender, seguir e transmitir aos homens a doutrina bíblica, que contém toda a verdade. Queremos deixar bem claro que o nosso propósito nesse curso não é menosprezar as religiões aqui analisadas, mas sim comparar seus principais credos, dogmas e afirmações com a palavra de Cristo. Fazemos exatamente como os nobres judeus da Bereia, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se a pregação de Paulo era de fato assim. Atos 17, 11. Você mesmo pode pesar as evidências e decidir por si próprio se a doutrina em questão é verdade ou não. Deus aprova esta atitude. Já peço aí que você possa ir deixando o like, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, convidando aí seus familiares, seus contatos para se inscrever no canal também. Então vamos lá, budismo. Também se for tendo alguma dúvida durante a leitura e o estudo, você pode escrever para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Budismo, introdução. Entre 563 e 483 a.C., nasceu na Ásia Central certo príncipe, cujo nome era Siddhartha Gautama. Foi profetizado que ele abandonaria suas riquezas para ser um grande líder religioso. A fim de evitar esta possibilidade, seu pai o cercou no palácio real de todo tipo de prazer e proibiu a presença de qualquer mal. Mas, na sua juventude, o príncipe descobriu a doença, a velhice e a morte. Preocupado com a miséria humana e impressionado com a vida tranquila dos monges hindus, aos 29 anos de idade, ele renunciou à sua posição, família e bens, para procurar a paz e a salvação. Subtítulo: Criando Filosofias. Durante seus anos de peregrinação, Gautama seguiu um rígido ascetismo e procurou encontrar respostas às suas dúvidas sobre o ciclo, entre aspas, sem fim, de nascimento, sofrimento, morte e renascimento. Mas não conseguiu definir nada em relação a este ciclo. Abandonou então o asceticismo e certa noite afirmou ter recebido uma revelação sobre um novo caminho religioso. Durante 45 anos, percorreu por todas as partes da vasta Índia, ensinando para as multidões seu novo caminho. Sua filosofia evitava dois extremos, dois pontos, a imoralidade e o ascetismo. A doutrina que ele criou foi, portanto, chamada de caminho mediano. A base dessa doutrina mediana encontra-se nas quatro veredas nobres que Gautama pregava. Analisemos então essas, entre aspas, verdades e outros pontos distintos do budismo. Primeiro ponto, a vida humana. O budismo afirma que, a vida em si é péssima. O budismo também afirma, ponto 2, toda existência humana inclui o sofrimento. O budismo também afirma, ponto 3, o desejo de viver é a causa de repetidas reencarnações, nas quais o sofrimento é inevitável. E o budismo também afirma, ponto 4, a maneira de
escapar desse ciclo vicioso de reencarnações é através de vários caminhos. Dois pontos. Crença correta, propósito correto, palavra correta, ato correto, vida correta, pensamento correto e meditação correta. Do livro Grandes Religiões do Mundo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a vida humana? A Bíblia ensina que, a vida em si não precisa ser péssima. Deus nos ofereceu felicidade, paz e propósitos positivos para a nossa vida. Conforme você pode ver em várias passagens, João 14, 27, João 15, 11, João 16, 33, Filipenses 3, de 13 a 14 e Hebreus 12, 1 e 2. A Bíblia também ensina, ponto 2, temos a grande promessa de participar de um novo mundo eterno, conforme está lá em 2 Pedro 3, 13, Apocalipse 21, de 1 a 8, Apocalipse 22, de 1 a 5. A Bíblia também ensina, ponto 3, só existe uma morte física, depois da qual entramos na dimensão eterna. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A Bíblia também ensina, ponto 4, a única maneira de alcançar a vida eterna é através de Jesus Cristo, o qual é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz a Deus. Está lá em João 14, 6, Hebreus 10, 20. O outro subtítulo, Deus. O budismo afirma que 1. Não é necessário crer em qualquer Deus para alcançar a libertação do sofrimento, a qual vem através de múltiplas reencarnações. O budismo também afirma, ponto 2, não há necessidade de qualquer prática religiosa em si, tal como adoração, cultos, cerimônias, dogmas, sacerdotes, etc. O budismo também afirma, ponto 3, Buda, o próprio Gautama, é digno de ser adorado por causa da sua vida santa. Observação. Vemos acima uma incoerência, pois a doutrina afirma que não há necessidade de adoração ou outra manifestação espiritual. Porém, ele encoraja a adoração prestada ao Buda. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Deus? A Bíblia ensina que, é absolutamente essencial crer de todo o coração no Deus único e verdadeiro, o Criador do universo, conforme está lá em Efésios 4, 6, Hebreus 11, 6 e Atos 17, de 24 a 31. A Bíblia também ensina, ponto 2, é impossível alcançar qualquer coisa nesse mundo sem Deus. Está lá em João, capítulo 1, de 1 a 14, Atos 17, de 24 a 28 e Hebreus 11, 6. A Bíblia também ensina, ponto 3, este Deus singular e todo-poderoso nos deu explícitas instruções sobre a adoração, que só pode ser dirigida à sua pessoa. Está lá em Mateus 4:10, Mateus 15:9 e João 4:23 e 24. A Bíblia também ensina, ponto 4. Logo, se o Deus Criador deve ser o único objeto de nosso louvor e serviço, é absolutamente ilícito prestar culto a qualquer outro ser, mesmo o próprio Buda. Está lá Mateus 4:10, Êxodo 20, 3 e 4 e Atos 17, 24 a 29. O outro subtítulo, pecado. O budismo afirma que, não existe possibilidade de pecar contra a divindade. O budismo também afirma, ponto 2, o mal consiste no desejo de experimentar qualquer tipo de experiência ou atividade individual. O budismo também afirma, ponto 3, há certas atividades egoísticas prejudiciais aos outros, como assassinato, roubo, adultério, mentiras e alcoolismo, as quais são proibidas. O budismo também afirma, ponto 4,
Para os monásticos do budismo, existe ainda outras proibições. Dois pontos. Certos alimentos, entre parênteses, em certas ocasiões, dança, música, participação em qualquer espetáculo, uso de flores, essências, ungüentos, ornamentos ou roupa fina, camas luxuosas e posse de ouro ou prata. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o pecado? A Bíblia ensina que 1. Não há pessoa alguma justa. Segue-se várias citações bíblicas que mostram este fato. Tem muitas aqui que eu vou falar agora, você dá uma pausa e depois você lê. Gênesis 4, de 1 a 7, Êxodo capítulo 32 inteiro, 1 Samuel 15, 24 e 25, 2 Samuel 12, de 1 a 14, 1 Reis 13, 33, 1 Reis 21, de 20 a 26, 2 Reis 21, 17, Neemias, capítulo 9 inteiro, Salmos 51 inteiro, Isaías 59, 1 e 2, Atos 2, 36 a 38 e Romanos 3, 10 a 18. A Bíblia também ensina, ponto 2, o mal consiste não apenas na desobediência em si, mas também em pensamentos e desejos pecaminosos, conforme Mateus 5, 27 e 28, Romanos 5, 19, 2 Coríntios 10, 6, Hebreus 2, 2 e 1 João 3, 4. O outro subtítulo, salvação. O budismo afirma que 1. Não há pecado em si. Não existe, portanto, a necessidade de salvação. O budismo afirma também, ponto 2, a única necessidade humana neste contexto é a de libertar-se do, entre aspas, karma, através da conquista de todos os desejos. O budismo também afirma, ponto 3, quando o indivíduo não pensa mais em qualquer coisa física ou material, nem no seu corpo, nem na própria vida, ele está preparado para entrar em uma dimensão de existência. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de salvação? A Bíblia ensina que 1. Veja o tópico anterior sobre pecado. A gente viu aqui já. A Bíblia também ensina, ponto 2, a necessidade básica dos homens é serem resgatados do pecado e salvos para a vida eterna, conforme Isaías 45, 22, Atos 2, 36 a 38, Atos 16, 30 a 33, Atos 17, 30 e 31, Marcos 16, 16, Lucas 13, 3, 1 Pedro 1, 9 e 2 Pedro 3, 9. A Bíblia também ensina, ponto 3, devemos cuidar do nosso próprio corpo, pois ele é o santuário do Espírito Santo, onde Deus habita. Está lá em Eclesiástico 12, 7, 1 Coríntios 6, 19 e 20 e Efésios 5, 28 e 29. O outro subtítulo, vida após morte. O budismo afirma que 1. A verdadeira meta para o ser humano é escapar do ciclo quase ininterrupto de reencarnações. O budismo também afirma, ponto 2, quando alguém chega a não pensar nessa vida física, nem senti-la, ele passa então para uma outra dimensão não física, chamada Nirvana. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da vida após a morte? A Bíblia ensina que 1. Não existe uma série de reencarnações, pois os homens morrem uma só vez, conforme você pode comprovar isso lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A Bíblia também ensina, ponto 2, depois da morte, a alma de cada um permanece consciente, esperando o juízo final,
o dia marcado por Deus em que ele julgará todos os homens. Diversas passagens que eu vou ver, você dá uma pausa e depois você veja elas. Eclesiastes 12, 7, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 16, 19 a 31, João 11, 25 e 26, Atos 17, 30 e 31, Atos 24, de 24 e 25, Romanos 14, 10 a 12, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4, 2 Pedro 3, 1 a 12, Atos 1, 7 e Atos 20, 11 a 15. A Bíblia também ensina, ponto 3, depois do juízo final, os justos passarão a eternidade junto a Deus, e os injustos ficarão no inferno, junto a Satanás. Está lá em Mateus 25, 46, 1 Coríntios 15, 20 a 23, Apocalipse 20, de 11 a 15, Apocalipse 21, de 1 a 8 e Apocalipse 22, 15. Bom, concluímos aqui sobre o budismo, depois a gente vai ver sobre o taoísmo, confucionismo e shinto. Agradeço a você que está acompanhando aí o estudo de análise de doutrina do Glovership, do Centro de Estudos Teológicos. Peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui para que mais pessoas aprendam sobre a Bíblia e não caiam nessas seitas. E também peço para que você peça para os seus familiares, seus contatos, se inscreverem no canal para que o canal possa atingir o máximo de pessoas possíveis, tá bem? Se ficou alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?